Saúdes, irmãos, com a parte do Senhor, amém? Deus eterno e amado, Deus bendito e soberano, nós estamos, ó Deus, mais uma vez na Tua santa e gloriosa presença, ó Pai, para junto Te louvarmos, Te adorarmos, Te buscarmos, ó Deus, em espírito e em verdade. Que nessa noite, ó Pai, o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha, Senhor Jesus, operar nesse culto, ó Pai, operar, Senhor Jesus, na vida de cada um dos Teus, ó Pai. Oh, Senhor Deus, o mundo tem passado por tantas situações, essa pandemia, ó Pai, esse cenário, ó Deus, adverso, mas nós servimos a um Deus vivo, nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Oh, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Jesus, operar na vida de cada um dos Teus, que o Senhor venha falar grandemente conosco nesta noite, ó Pai, não o que nós queremos ouvir, mas sim o que nós necessitamos ouvir, ó Deus. Ali, ó Pai, no começo do ano, o Senhor colocou a palavra no coração do nosso pastor, ó Deus, que se encontra em Salmos, no capítulo 46, sinalizando da seguinte forma: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Que o Senhor venha, ó Pai, aquietar os nossos corações. Que o Senhor venha, ó Deus, operar grandemente em nossas vidas. Que tudo, ó Deus, venha, Senhor, cooperar unicamente para a Tua honra e a Tua glória, ó Pai. Se alguém aqui, Senhor, chegou com o coração conflito, ó Deus, chegou duvidoso, ó Pai, que tem questionamentos, ó Deus, que o Senhor venha falar com eles nessa noite. Que nós possamos, ó Deus, sair renovados, ó Pai, nós possamos sair, ó Deus, transformados, ó Deus. Que o Senhor venha, Senhor Jesus Cristo, operar, Senhor, de uma forma especial na vida de cada um, ó Pai, que adentrou aqui nesta noite. Que o Senhor venha, ó Deus, de encontro, ó Pai, para com a situação de cada servo Teu, de cada filho Teu, ó Deus. Venha operar, venha direcionar, ó Pai, venha, Senhor, transformar, ó Pai, a vida de cada um dos Teus, ó Pai. Oh, Senhor Deus, venha de encontro, ó Pai, para com a vida de cada um. Venha, Senhor, continuar, ó Pai, abençoando a vida de cada um dos Teus. Continuar direcionando, ó Pai, os nossos pastores, abençoando, ó Deus, a Tua casa, ó Deus, que tudo, ó Deus, na vida de cada um dos Teus, ó Pai, venha ser feito unicamente para a Tua honra e a Tua glória, ó Deus. Se conosco, ó Pai, fale conosco nesta noite, é o que nós te pedimos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Saúdes, irmãos, com a parte do Senhor, amém? Irmãos, é motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez, podendo cultuar ao nosso Deus, que é digno e merecedor de toda a honra e de toda a glória, juntamente com os irmãos. Sou grato a Deus por essa oportunidade, pela misericórdia dele para com cada um de nós e por tudo que ele tem feito na minha vida e na sua vida também. O tema dessa noite, ele se encontra em Isaías, no capítulo 43, versículo 19, que diz da seguinte forma: Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Se nós formos olhar em uma outra tradução, que é a NVI, ela fala da seguinte forma: Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Essa palavra ela tem falado muito comigo quando eu a li, e me surgiu até uma dúvida no momento que eu li. Queria compartilhar com os irmãos essa dúvida. Quando nós lemos essa palavra e o Senhor fala assim conosco, vocês não percebem? Quando o Senhor também fala logo no começo, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Quando o Senhor fala que está fazendo uma coisa nova nas nossas vidas, o que nós temos feito? Nós temos glorificado a Ele, nós já adoramos a Ele, ou nós temos sido questionadores, ou até mesmo murmuradores?
Quando o Senhor fala, eis que estou fazendo coisa nova, o que vem à mente, no coração dos irmãos? Vem já agradecimento, fala glória a Deus, Deus está provendo, ou vem questionamentos? Fala, mas está fazendo o quê? Na minha vida não tem mudado, as coisas aparentemente só têm piorado. Quando o Senhor fala com você, qual que é a sua postura? Como que você recebe a palavra do Senhor? Quando o servo de Deus chega e fala para você, eis que farei uma coisa nova. O que vem na sua mente? O que você pensa? Esse Deus, o Deus que fala isso, logo no comecinho deste capítulo, fala, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E o Senhor, essa noite, Ele fala para você que você é dele. Ele te chamou pelo nome. Então, muitas das vezes, você tem passado por algumas situações, algumas ocasiões que você não tem entendido, mas saiba que o Senhor, Ele permanece contigo. O Senhor, Ele te chamou pelo teu nome. O Senhor não esqueceu de mim, não esqueceu de você, o Senhor não esquece dos teus. O Senhor, Ele está junto dos teus em todos os momentos. Muitas das vezes bate a dúvida, mas o Senhor ainda assim se faz presente na minha vida e na sua vida também. Às vezes a situação acontece de uma forma que a gente não esperava, que a gente não gostaria, mas o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas. Assim como foi pregado no domingo, nós precisamos ter conhecimento dos planos. Na verdade, nós precisamos estar atentos ao agir de Deus. Nós precisamos ter conhecimento se a nossa vontade é a vontade de Deus. Se o que nós desejamos também é o desejo de Deus. Nós precisamos estar em comunhão para com Cristo, para que assim a gente consiga entender os planos dele nas nossas vidas. E com base nisso, eu gostaria também de ler com os irmãos em Daniel, no capítulo 3, a partir do versículo 10. Só que antes de começar a leitura, queria contextualizar os irmãos que o rei de Judá, ele foi até Jerusalém, pegou alguns pertences, algumas coisas ali de Jerusalém, do povo de Jerusalém. Com isso, ele levou alguns meninos para o seu reino. E dentre esses meninos ali tinha Daniel, tinha também Sadraque, Mesaque e Abednego. Na verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego foram nomes dados, né, ali dentre o povo de Israel, quando eles já estavam ali. E se a gente for ver todo o contexto, toda a história, esses meninos, eles estavam com a sua família ali em Jerusalém, tiveram esse ataque do povo de Judá. Ali eles foram retirados dos seus pais, provavelmente seus pais foram mortos. E eles foram levados para um outro reino ali para poder servir. Imagina a situação deles. Imagine o que não passou pela cabeça deles. Falando, eu estou servindo a Deus e olha só o que acontece comigo. Será que a gente tem feito esse tipo de pergunta também? Ó, Pai, eu estou te servindo, mas olha o que tem acontecido. As coisas não estão acontecendo da maneira que eu imaginava. Mas nós temos que lembrar que os planos de Deus são maiores do que o nosso. O Senhor, Ele enxerga além do que nós conseguimos enxergar. E se voltarmos ali ao contexto desses 3 jovens, eles foram levados ali para um outro reino. Quando eles estavam ali no outro reino, eles foram separados porque o rei queria que fizesse uma seleção ali dos jovens que não tivessem defeitos. E eles iriam comer do manjar do rei. E ali o rei ia fazer algumas avaliações ali dentre eles. Só que a partir deste momento, eles já se mostraram diferentes juntamente de Daniel. O Senhor colocou ali no coração de Daniel que eles não comeriam do manjar do rei. Então ali eles e Daniel comeram
não comeram do manjar do rei. Durante todo esse processo de acompanhamento que o rei estava fazendo com eles, esses 4 se destacaram e ali eles estiveram, né, um cargo próximo ao rei, um cargo melhor. E muitas das vezes, quando essas coisas acontecem em nossas vidas, a gente fala, graças a Deus. Deus já está provendo, Deus já está mudando. Mas olha só o que eles tiveram que passar para chegar nessa situação. Só que ali, dado um tempo depois, quando eles já estão numa outra posição, numa outra situação, o rei ali, Nabucodonosor, decide erguer uma estátua. E nessa estátua, ele fala que quando tiver os sons, as pessoas têm que se prostrar a ele, perante aquela estátua, e adorar. Independente do horário que tocar, a pessoa onde ela estiver, ela tem que dobrar os joelhos e ali adorá-lo. E em toda essa situação, chega em Daniel, no capítulo 3, versículo 10, que diz da seguinte forma: Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que se ouviu o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro do fogo ardente, do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. E aqui a gente vê que as coisas começam a mudar novamente, né? Eles foram ali retirados, em seguida estavam à frente de alguns negócios, só que agora a situação mudou, porque eles foram fiéis a Deus. Independente do decreto ali que veio, eles não abriram mão do Deus que eles servem. Eles têm conhecimento do Deus que eles serviam. Eles sabem que o Deus que eles servem pode todas as coisas. E quando essas situações acontecem em nossas vidas, o que a gente faz? Quando vem uma situação assim adversa, assim como estava vindo na situação deles, o que a gente responde? Como que a gente se porta? Como que a gente se comporta diante dessas situações? Ali o rei questiona eles sinalizam que o Deus que eles servem, e eles respondem da seguinte forma: Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E a gente tem essa mesma fé que eles tiveram? O Senhor, ele fala: Eis que faço uma coisa nova. Só que algumas das vezes o Senhor fala: Eis que faço uma coisa nova, e já vem uma primeira luta e a gente já desanima. Muitas das vezes nem vem a luta e a gente já desanima. Fala: comigo é diferente, comigo não acontece. Ei, nós servimos a um Deus vivo, um Deus que a sua palavra não cai por terra. Só que para isso, como já foi pregado ali no domingo, nós temos que ter conhecimento da vontade de Deus. Nós temos que estar com os nossos olhos espirituais abertos. Porque quando o Senhor fala: Eis que faço coisas novas, nós temos que confiar. E quando nós estamos com os olhos espirituais abertos, pode vir sim tentações, pode vir provações, mas nosso foco está no Senhor. E quando vem essa tentação, quando vem essa provação, nós ainda assim estamos perante o Senhor. Nós ainda assim estamos adorando a Ele. Nós ainda assim estamos buscando a Ele.
E nós fazemos como Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. Nosso Deus nos livrará. Eles não sabiam até então o que o Senhor faria, mas eles sabiam que o Senhor poderia fazer um milagre. E esse mesmo Senhor, esse mesmo Deus, Ele ainda pode fazer um milagre na minha vida, Ele pode fazer um milagre na sua vida. Mas para isso, nós temos que ter fé. Muitas das vezes, nós cantamos aquele hino: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Quando a gente canta esse hino, a gente medita na letra, a gente realmente crê que o Senhor Ele continua sendo Deus se as coisas não acontecerem da maneira que a gente esperava. A gente crê que o Senhor Ele pode fazer algo além quando uma situação adversa acontece. Ei, o Senhor fala que é tempo de coisas novas. E Ele te pergunta: vocês não veem? Não percebem? Nós temos que entender que as coisas acontecem nas nossas vidas, mas ela acontece com a permissão de Deus. E quando acontecem, e elas acontecem na permissão de Deus, é porque Deus tem algo maior. Deus tem algo melhor. Se a gente continuar vendo aqui, nós continuaremos lendo o que o Senhor fez através da vida desses jovens. Muitas das vezes a gente acaba ficando focado, voltado para as coisas terrestres, para as coisas terrenas. Mas nós temos que entender que o nosso chamado é maior. Nós estamos aqui para anunciar o Evangelho. Nós estamos aqui para falar que o nosso Redentor vive. Nós estamos aqui para seguir pescadores de almas. Então as coisas acontecem nas nossas vidas, nós temos um trabalho, nós precisamos de um trabalho. Nós precisamos de algumas outras coisas também, mas o que nós temos que entender é que em primeiro lugar em nossas vidas tem que ser Deus. A palavra do Senhor fala: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos que entender que tudo nas nossas vidas, elas têm algo maior. O que seria esse algo maior? É ganhar uma alma para o Senhor Jesus. É ver o nosso amigo do trabalho, nossos vizinhos, servindo a Deus ali conosco, adorando a Deus em espírito e em verdade. Esse é o nosso verdadeiro objetivo aqui na Terra. O ouro, a traça, como fala no livro de Tiago, vai ficar. E nós? Aonde está voltado o nosso coração? Ali em Mateus fala que a boca fala do que o coração está cheio. E o nosso coração está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Como nós estamos na presença do Senhor? Como nós estamos perante o Senhor? Como está a nossa fé no Senhor? Quando ouvi o título, Eis que faço coisas novas, seu coração salta de alegria? Quando acontece uma adversidade, como fica o seu coração? Muitas das vezes, só de falar, eis que faço coisas novas, a gente já começa a murmurar. Quando a gente passa então pela prova, misericórdia, aí vem mais murmura ainda. E quando que a gente para adorar? Quando que a gente para exaltar? Quando que a gente para engrandecer, enaltecer, bendizer o nome santo do Senhor? Para falar que Ele é santo, que Ele é santo. Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqui eu fico imaginando o que passou pela cabeça desses jovens.
em meio a essa situação, vendo quando tocavam ali os sons, a reação de todo mundo se abaixando, se curvando. E eles, não, eu sirvo a um Deus vivo. Meu Deus, Ele é o Deus dos deuses. Se a gente for ver em Isaías, no capítulo 43, no versículo 10, diz da seguinte forma: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais que e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Se a gente for ver o versículo 11 também diz da seguinte forma: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Se nós formos olhar também ali no versículo 13, diz da seguinte forma: Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam disso e criam nisso, operando Deus. Quem impedirá? E quando o Senhor fala que vai agir na sua vida, na minha vida, quem vai impedir? Muitas das vezes ele fala, ele age já naquele determinado momento, naquela situação. Mas às vezes ele fala, só que tem um tempo certo para isso. E muitas das vezes, nesse tempo, nós temos que passar por um processo de aprendizado. O Senhor fala: Eis que faço coisas novas. Mas nesse meio tempo da gente receber essa bênção, pode ser que a gente precise passar por um processo de maturação. Precise passar por uma aprendizagem. E aqui Sadraque, Mesaque e Abednego, no momento que eles foram questionados, eles falaram: Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. O rei ali ele se enfureceu. Ele mandou aquecer o forno 7 vezes mais. Eles amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego e lançaram eles no fogo ardente. Tanto que no momento que um dos soldados lançaram eles, o fogo estava tão quente, o braço tão forte, que ele se queimou ao jogar os 3 ali. Mas o Senhor estava ali com eles. O Senhor, ele estava junto aos seus, assim como ele se faz presente nas nossas vidas hoje, ele está conosco. E ele fala: Ei, eu faço coisa nova, você não está vendo? Você não percebe? Se você não está percebendo, irmão, o que ele está fazendo, peça para Deus abrir os teus olhos espirituais. Clame ao Senhor não questionando Ele, mas pedindo sabedoria para que você possa entender o plano dele na sua vida. Para que você possa ver o agir dele na sua vida. O Senhor, Ele nos livra de tantas situações, tantas coisas. E aqui com Sadraque, Mesaque e Abednego não foi diferente. Quando eles foram ali lançados no fogo, dado um tempo, se a gente for ler ainda no capítulo 3, no versículo 24, diz da seguinte forma: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. No versículo 25, respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos e andando, passeando dentro do fogo, e nada de lesão neles. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses.
Ei, muitas das vezes você acha que está só, mas o Senhor, Ele está ali com você. Às vezes você dobra o seu joelho e fala, Pai, eu não tenho forças, e o Senhor, Ele está ali ao seu lado, está te ouvindo. Muitas das vezes o Senhor está falando, eis que faço coisas novas, mas você só está murmurando, só está questionando. Que nessa noite você venha dar ouvidos à voz do Senhor. O Senhor, Ele não mudou, assim como nós já lemos aqui. O Senhor, Ele se faz presente. O Senhor, Ele está aqui nessa noite, irmãos, e fala para com cada um de nós, eis que faço coisas novas. Eu tenho repetido, eu tenho enfatizado isso, porque nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Esse Deus que nós servimos hoje, Ele já fez diversos milagres. E nós estamos revendo um desses milagres, que é quando Ele livra esses 3 jovens. Só que, como eu falei, os planos de Deus vão além dos nossos. Esses jovens não conseguiriam imaginar o que o Senhor tinha para a vida deles. O Senhor ali abençoou eles na questão dos negócios. Logo em seguida veio essa provação. Só que eles não deixaram de ter fé no Senhor. Eles falaram que o Senhor irá nos livrar da tua mão, ó Rei. E aqui o Senhor livrou. Eles foram lançados no fogo, atados. Só que quando o rei questiona, ali quando eles caem na fornalha ali, o fogo ele consumiu as cordas. Mas só consumiu as cordas. Os servos do Senhor estavam intactos. Os servos do Senhor estavam andando pela fornalha. Só que o melhor, o Senhor estava no meio deles. O Senhor estava ali com eles. Olha a reação do rei. Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. E esse fogo é o mesmo que quando os soldados lançaram eles, um dos soldados foi consumido por esse fogo. Só que o Senhor estava ali presente e não permitiu que eles fossem consumidos pelo fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram intactos. Ficaram passeando pela fornalha. Muitas das vezes a gente até passa por provas, mas quando a gente confia no Senhor, quando os nossos olhos estão voltados para Deus, nós não olhamos para as dificuldades, nós não olhamos para a situação que está acontecendo ao nosso redor. Eles poderiam olhar ali e estão no meio do fogo. Poderia vir questionamento e diversas outras coisas, mas não veio. E a Bíblia não relata, a Bíblia não fala, mas creio eu que eles estavam adorando ao Senhor. Porque quando a gente entra na presença do Senhor, quando o nosso foco é Deus, quando o nosso único objetivo é de adorar a Deus, de se prostrar na presença de Deus, quando a gente sente a presença de Deus, o que está ao redor fica como segundo, terceiro plano. A gente tão somente quer sentir a presença de Deus, aquela presença gostosa, aquele sentimento maravilhoso. Creio eu que eles estavam sentindo isso porque o Senhor estava ali com eles. Então, no momento que vem a luta, vem a adversidade, se nós estamos com os olhos espirituais abertos, nosso comportamento é diferente em meio à provação, em meio à situação. Tudo fica diferente. E se a gente continuar lendo, nós vamos ver qual era o objetivo do Senhor para essa situação. Por que Ele permitiu tal situação na vida desses jovens? E isso nós veremos a partir do versículo 28, que diz da seguinte forma:
falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Versículo 29. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfema contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo. Porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. E aqui mostra como o Senhor vai além. O Senhor não só mostrou que Ele é um Deus que pode todas as coisas através da vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego, quanto mostrou para todos. Não mostrou só para o rei, Ele mostrou para toda a nação que Ele pode todas as coisas, que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mais uma vez, irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Então o Senhor, Ele fala nessa noite: eis que farei coisas novas. Que os irmãos meditem nessa palavra, que não deixem que as dúvidas, que a situação do dia a dia façam vocês duvidarem dessa palavra. O Senhor fala: porventura não a sabereis? A gente muitas das vezes pode até não estar vendo, mas nós precisamos crer. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas crê. Que nós possamos crer na palavra do Senhor. O Senhor fala: eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Então nós temos que confiar. No deserto o Senhor vai colocar rios. Quando Ele fala colocar rios, Ele vai prover. Eu não sei o que está acontecendo na vida dos irmãos nesse momento. A angústia dos irmãos, não sei como estava o coração dos irmãos quando pararam para ouvir o culto essa noite. Mas creia no Senhor. Creia que Ele pode todas as coisas, assim como foi mostrado através da vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego, assim como foi mostrado na vida de tantos outros servos na Bíblia, assim também como acontece na sua vida, como já aconteceu na sua vida se olharmos um pouco para trás. Então que nessa noite nossas esperanças possam se renovar no Senhor, porque o Senhor, Ele está para mudar situações. Ele vai mudar situações. Mas nós precisamos crer. Nós precisamos confiar no Senhor. Porque Ele pode fazer todas as coisas. Que no momento que a gente louvar ao Senhor, que a gente medite no hino, nas palavras que nós estamos entoando. No momento que nós conversarmos com Deus, nós possamos prestar atenção como nós estamos falando para com o Senhor. Muitas das vezes a gente só para murmurar, para questionar. Mas que a gente possa parar e meditar um pouco mais. A gente possa compartilhar mais com o Senhor as nossas experiências, mas não em formas de questionamento. Que a gente venha procurar entender os planos deles na minha vida, na sua vida, para que assim nós possamos estar no centro da vontade de Deus. Nós possamos estar na presença do Senhor, adorando a Ele, exaltando a Ele em espírito e em verdade. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
A paz do Senhor Jesus. Nesse momento vamos orar. Aleluia. Senhor, a tua palavra ela foi lançada. Senhor Jesus, que alcance vidas, que caia, Senhor Jesus, em terra fértil, que frutifique, Senhor, e que cada dia possamos conhecer mais e mais de Ti. Que possamos ansiar, Senhor, pela Tua presença, estarmos, Senhor Jesus, cada vez mais unidos contigo, conhecer e prosseguir em conhecer. Que, Senhor, venha nos podar e nós venhamos ser limpos, para que sejamos, Senhor Jesus, iguais a Ti. Ah, Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Nos guarde, nos livre e nos ajude a caminhar contigo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Estenda sua mão nesse momento. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.